padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Aqui estamos juntos, é graça de Deus. Graça de Deus porque formamos uma comunidade orante de irmãos e irmãs de longe e de perto, para nos deixar interpelar pela palavra santa de Deus, o que devemos fazer sempre, em todo lugar, oportuna e inoportunamente. Aqui estamos para ser interpelados por duas perguntas muito profundas e que devem nos tocar o coração, ecoar em nossa mente. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Responder adequadamente estas perguntas com competência humana e espiritual é encontrar o caminho da verdadeira vida. O valor supremo e inviolável da vida em todas as suas etapas, da fecundação ao declínio com a morte natural, e o compromisso do cristão, como orienta e reflete no comentário sobre o Evangelho de São João, Santo Agostinho. Fostes vendidos por nada e sereis resgatados sem dinheiro. O Senhor nos diz que Ele próprio nos resgatou, não com dinheiro, mas com o seu sangue, pois éramos escravos e pobres. Só o Senhor liberta desta escravidão, porque não a sofreu, pode livrar-nos dela, pois só Ele veio em carne sem pecado. Até as criancinhas que nós vemos nos braços das mães e ainda não andam, já estão algemadas, pois herdaram de Adão o que será resgatado por Cristo. Estende-se a elas, quando são batizadas, esta graça que o Senhor promete a todos nós. Só pode libertar do pecado aquele que veio sem pecado e fez-se sacrifício pelo pecado. Por isso Santo Agostinho diz: ouvistes na verdade o apóstolo dizer, somos embaixadores de Cristo, e como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, como se o próprio Cristo vos rogasse. E rogasse o quê? Reconciliai-vos com Deus. Se o apóstolo nos exorta e roga que nos reconciliemos com Deus, é porque éramos inimigos de Deus. Só se reconcilia quem estava na inimizade. Não a natureza, mas o pecado é que nos tornou inimigos de Deus, porque escravos do pecado. Deus não tem inimigos que sejam livres. Seus inimigos são necessariamente escravos, e escravos hão de permanecer, a menos que sejam libertados por aquele de quem se tornaram inimigos ao cometer o pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz, em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amado e amada de Deus, Jesus estava de novo na sinagoga, o lugar por excelência da proclamação da palavra. Ali havia um homem da mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar aquele homem no dia de sábado. Portanto, observavam, já deviam saber, ali está presente a força de Deus, o próprio Deus, e portanto ele vai curar. Jesus, compreendendo que a palavra não tocava o mais profundo do seu coração e não alargava a sua mente, disse ao homem da mão seca, levanta-te, fica aqui no meio. E faz a pergunta, duas perguntas que nós devemos responder adequadamente. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles não responderam nada. Por conveniência, por medo, por talvez, esperemos,
reconhecer a sua mediocridade. Jesus então olha ao redor, fica cheio de ira e de tristeza por causa da dureza de seus corações. Não pode responder a essas duas perguntas adequadamente quem tem o coração endurecido. Por isso ele se volta para o homem e diz: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Os fariseus não suportavam. Por isso, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Tenhamos, irmãos e irmãs, bem presente, para nos capacitarmos espiritualmente o que nos é dito na Constituição dogmática sobre a Igreja no mundo, no Concílio Vaticano II. O Pai Eterno criou todo o universo por total, livre e secreto desígnio de sua sabedoria e bondade. Decretou elevar os homens à participação da vida divina. Quando caíram na pessoa de Adão, jamais ele os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação em vista de Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Antes dos tempos, o Pai conheceu todos os eleitos e os predestinou a se tornarem conforme a imagem de seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Determinou por isso que nós nos congregássemos como igreja para fazermos esta experiência, a experiência da nossa salvação. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a Deus a graça desta compreensão, sobretudo deste sentir, particularmente fecundando a nossa experiência e o nosso modo de ser. Fazer sempre o bem e defender a vida em todas as suas etapas. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente